nosso boa noite com Jesus, adentrando novamente no seu lar, na sua comodidade, para ouvir mais uma palavra de fé. Mas para isso, antes vamos ouvir o mensageiro desta hora. So God in the beginning was life, the eternal one. Então Deus no princípio era a vida, o eterno. In him was attributes, and those attributes became words, and the word became flesh. Nele encontravam-se atributos, e esses atributos tornaram-se verbos, e o verbo tornou-se carne. Jesus was a redeemer, and to redeem means to bring back. Jesus era o Redentor, e redimir significa trazer de volta. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to. E para ter que trazer de volta, teve que existir algum lugar para onde ser trazido. So you see, all people will never be able to see it, because all people wasn't in the beginning in God's thought. See? Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isso, porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? Look at the priest. When they see him express himself exactly with the word, what he was. Veja os sacerdotes, quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra, o que ele era. They said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day. Disseram, é Belzebu. Isso mostrou onde se encontrava a natureza deles. Estava no pensamento moderno do dia. But when the little prostitute that he met at the gate and told her, mas quando a pequena prostituta a quem ele encontrou no portão e disse-lhe, expressed his Messiah sign by telling her what she had done, expressou seu sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito. Well, she said, Sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when he comes, he will tell us all these things. Ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. She was recognizing him as the Messiah, the anointed one, because he met the scripture qualifications. Ela estava reconhecendo-o como Messias, ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Don't you see the two pieces of paper were coming together? Você não vê? Os dois pedaços de papel estavam se encaixando. We know that when the Messiah cometh. Sabemos que quando o Messias vier. Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell, like the molder. Agora, talvez Deus tenha tido que cruzar isto e aquilo para conseguir este certo tinido do sino como moldador. But when Jesus turned and said, I am he that speaks with you. Mas quando Jesus voltou-se e disse, eu que falo contigo, o sou. There was no such an expression as Beelzebub. Não existiu expressão tal como Belzebu. She left her water pot, ran into the city and said, come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah? See? Ela largou seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vinde ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Now what did this putting the old scripture with the experience that Jesus was giving to her. Agora o que é isto? Colocar a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. What did it do? It made the Messiah. E que causou isto? Formou o Messias. And did you notice quickly her sins were forgiven? E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados. Because at the beginning she was redeemable. Porque no princípio ela era redimível. Because she was in God's thinking at the beginning.
porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. So it redeemed her or brought her back Então a redimiu, ou a trouxe de volta, when she seen the express scripture manifested of Jehovah, what he was, what he is. quando ela viu a escritura de Jeová expressada e manifestada, o que ele era, o que ele é. Now when Jesus come, if he had come with Noah's message, it wouldn't have worked. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. To build an ark and float out, it wouldn't have worked. Construir uma arca e sair flutuando não teria funcionado. But that Noah was a portion of God. Mas isso não era uma porção de Deus. He acted a peculiar way because he was peculiar. Ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar. And his message was peculiar because it was the Word being made manifest. E a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. He could not have come with Moses' message Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, because it wouldn't have worked. porque não teria funcionado. Moses was God in a portion made manifest. He was the Word expressed for that hour. Moisés era Deus, uma porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way. Mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca disse que ele viria dessa maneira. But when he come expressed exactly like the Testament had said he would be expressed, Mas quando ele veio expressado exatamente como o Testamento havia dito que ele seria expressado, then all those who was redeemable believed it because they were the thoughts of God. então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus. The attributes of him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God. Os atributos dele, no princípio, tornaram-se carne e redimíveis e foram trazidos de volta a Deus. Graças a Deus que nós temos muitos e muitos a tirar da mensagem da Bíblia, porque a Bíblia e a mensagem é um oceano. Por isso não tenha medo desta noite, antes de você deitar, dormir, tirar a sua parte. Porque a Bíblia e a mensagem é um oceano. Isso não traz ao eleito, ao lar, à família cristã, aquela coisa de pensar que não tem necessidade. É o que nós devemos tirar de nós. É achar de que nós não precisamos. Porque quem não precisa é a era que nós contemplamos aí. É a era que está aí fora. Ela diz que de nada tem falta. Então, se a família diz que não tem necessidade de um culto doméstico abençoadíssimo, desses varões que pelo ministério do Espírito Santo tem como incumbência principiar esta noite, como principiou pela manhã, trazendo esta mensagem de conforto, que eu creio que aqueles que têm sede de Deus mal esperam a hora chegar destas palestras, destes cultos. É pequeno, mas de muita valia. Não é o tamanho da mensagem, é o conteúdo da mensagem. Não é porque a mensagem é trazida, é o conteúdo da mensagem. É o frasco. Os bons perfumes estão nos pequenos frascos.
É onde se encontram os bons perfumes. E é nessas pequenas mensagens, nesses pequenos tópicos do profeta desta era, que nós cremos que Deus enviou, é que nós encontramos, às vezes, uma frase que vá nos rebombar, nos fortalecer, nos encorajar, dia após dia, noite após noite. É nesses prelúdios, é que encontramos a frase necessária para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa. Me compreendam o que o Espírito deseja dizer. Porque Deus não está oculto para você. Deus não está oculto para você. Deus está oculto para esta era que diz que nada tem falta. De nada tem falta. E o povo é dizendo que está em crise. Então, está faltando alguma coisa. O cristão não tem momento de crise. O cristão tem momentos somente de meditação, de alegria, mesmo na saúde, na dor, mesmo na escassez, mesmo na fartura. O cristão é intacto, equilibrado. Não se deixe levar pelas conversações que pelo decorrer do dia você ouviu lá no trabalho, você contemplou lá no trabalho, no decorrer do dia. Coisas boas? Não. Murmurações, contendas, intrigas, invejas, perseguições. O cristão não tem isto. Nós não temos que ter isto. Isto é mensagem. Nós estamos estudando a mensagem, o poderoso Deus desvelado. Ele é poderoso. Por quê? Porque ele é poderoso? Porque se fez pequeno. A grandeza de Deus é ele em se fazer pequeno. Olhe em quem está a plenitude da divindade. Que situação! Que máscara! A plenitude da divindade se encontra. Que bem descreveu o profeta Isaías 53. Sem parecer, sem formosura, como raiz de uma terra seca. Ora, se a terra é seca e a raiz é seca, que beleza tem! Que beleza tem! Eis a razão dele não ter sido aceito. Eis a razão dele não ter sido recebido. Porque nele não havia beleza, mas havia poder. Havia poder. E quem viu este poder desvelado? Diga quem foi que viu este poder desvelado. Foi Anás? Foi Caifás? Quem pôde ver a plenitude da divindade? Nessa casca, nessa morfe, nessa máscara. Quem pôde ver? Um Deus que descreve, bem descreveu Jeremias 23 e 24. Um Deus que enche os céus e a terra. O poderoso Deus que enche os céus e a terra agora se encontrava em forma plena, em uma máscara, em um ser que não havia beleza nem formosura. Mas ali estava a divindade, abrindo os olhos ao cego, abrindo os ouvidos aos surdos, abrindo os mudos à fala, os paralíticos andando, os mortos sendo ressuscitados. Isso aqui é poder. Poder não é ditadura. Poder não é grandeza, naturalmente falando. Poder é você poder levantar alguém do monturo sem alarde,
sem espetáculo, como ele fazia. Mulher, cadê teus acusadores? Se teu vizinho está te acusando, lembra dessa passagem. A Bíblia é para isso, ela está escrita, nós temos a nuvem de testemunho. Lembra dessa passagem. Mulher, cadê teus acusadores? Deus se desvelando para aquela prostituta que foi pega em ato de adultério. Mas o poder está aí. O poder soberano que pode passar por sobre si. E esse é o nosso Deus, que pode passar sobre si mesmo e dizer: não, vá e não peques mais. Amados, a família que se alimenta, que se nutre destas pequenas mensagens, elas se fortalecem, elas se encorajam, elas conhecerão a hora e o dia que estão vivendo. E não diga que de nada tem falta. Não é slogan nosso. Porque a palavra diz: como pobres, mas riquíssimos. Como chorando, como triste, mas alegres. Como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Esse é o poderoso Deus desvelado para nós, irmão. Não te alegra? Não te levará à cama satisfeito? Obrigado, Senhor. Obrigado por estes homens que, pelo ministério do Espírito Santo, não se detêm, não negligenciam, não param, mas procuram a dia após dia a perfeição e ser ajudado e como ajudar. E nós cremos que nós temos ajudado a você se equilibrar, ser um pai, ser uma mãe equilibrada, ser um filho equilibrado, que o pai não tenha que falar várias vezes para que você possa ouvir. Não. Você é um filho que um olhado do pai já diz tudo. Você, o filho, conhece o gosto do pai, sabe da forma que ele gosta, quando chega em casa, quando sai de casa. Você sabe o gosto do pai. Que filho é esse que não conhece o pai? Você tem que conhecer o gosto do seu pai para não contrariar. Como o pai tem que saber o gosto do filho para não contrariar. Tirando os excessos, tirando as ditaduras e deixando o Espírito trabalhar. É o ministério do Espírito. É a mensagem, o poderoso Deus desvelado que nos mostra isto. O ministério é do Espírito. O pai está ali como um tutor para entregar o Espírito. Quando o pai diz: entrego o meu filho em tuas mãos, quando apresenta o filho a Deus, ele não se preocupa mais. Uma vez que entrega a Deus, o que é que você quer se preocupando? O que é que você quer saber a hora que ele vai chegar? Quando o profeta desta era quis ditar, só piorava a coisa. Ouvia de Rebeca o que não queria. E Rebeca foi tocar o rock. Ele pegou no cinto. Mas o ministério é do Espírito. Até isso o profeta teve que passar, para nos dar o exemplo de que não é por força nem por violência. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus desvelado para você, para nós. Deus desvelado para nós, irmão. Isso é motivo de alegria. Ainda que você tivesse o dinheiro do mundo inteiro, não valia uma vírgula do que você tem ouvido hoje. Então, o que nós desejamos é aperfeiçoar. É aperfeiçoar.
E o aperfeiçoamento só vem mediante você receber isso. Você ouvir, sentar, ter tempo para ouvir. Se você não tem tempo para ouvir, que bem você está fazendo a alma. Que bem você está fazendo a si mesmo. Então é isto. Então pense, guarde isto, porque Deus se desvelou para você. Ele que estava oculto para o mundo, está oculto para a era de Laodiceia, mas está desvelado para você. Que Deus te abençoe novamente, que dê uma noite de sono quieto, manso, e que possa descansar. Esta é a minha humilde e sincera oração. Seja você aqui em Teresina, seja você aí na Vila do Arame, seja você aí na Vila do Incra, seja você em Piripiri, São Gonçalo, Engenho d'Água, em Nazária, em Buriti Grande, em Ioeira, seja você, seja parte desta reunião, que só tem a crescer. Deus te abençoando. Deus te abençoe, que tenha uma noite de sono. É o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falta pouco, a dor que estás sentindo vai passar. Falta pouco, Deus já determinou a data para isso acabar. Falta pouco, falta pouco, a noite se demora, mas tem que passar. A nuvem não segura o sol quando ele quer chegar. Falta pouco, falta pouco, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E o que Deus preparou pra te abençoar, ninguém toma, ninguém pode invalidar. Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição, pois Deus se levantou e estendeu a mão. Do céu ele ouviu tua oração. Falta pouco, a ansiedade vai se acabar. Falta pouco, ninguém mais acredita, mas você vai vencer. Falta pouco, falta pouco. Não volte atrás, não pense em parar.
falta pouco. Você já veio até aqui e vai continuar. Falta pouco. Falta pouco. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E o que Deus preparou pra te abençoar, ninguém toma, ninguém pode invalidar. Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição, pois Deus se levantou e estendeu a mão. Do céu Ele ouviu tua oração. Falta pouco, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá. E o que Deus preparou pra te abençoar, ninguém toma, ninguém pode invalidar. Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição, pois Deus se levantou e estendeu a mão. Do céu Ele ouviu tua oração.